Temporada do novo, das novidades no futebol europeu. Novidades, nem sempre uma novidade é algo que nunca aconteceu. É algo que, por exemplo, estava há muito tempo sem acontecer. Como é o exemplo do nosso querido Tottenham, né? Nosso querido Spurs, da Inglaterra, que venceu uma final europeia depois de 41 anos sem vencer. Porque o último título europeu que o Tottenham tinha, internacional no caso, continental, né? Digamos melhor assim, foi a própria Europa League, que ainda era a Copa da UEFA, né? Há 41 anos atrás, se não me engano, em 1984. Né? Então faz muito tempo. E é o terceiro campeonato que o Tottenham leva. Ganhou, acho que foi o primeiro ou o segundo. Foi o primeiro. Foi o primeiro de todas, né? Depois ganhou em 84 e agora ganhou em 2025. O Tottenham estava há 17 anos sem ganhar um título. A gente lembra muito, quem acompanha o futebol europeu nos anos recentes, a gente vê muito e lembra muito do Tottenham com essa imagem de perdedor, de fracasso, de todo ano, às vezes, estar jogando bem. Nos últimos anos, quando eu tava com a dupla Tottenham, quando eu tava com a dupla Harry Kane e Son, e não ganhava nada, nunca. Inclusive, um fracasso muito grande e muito recente na Champions 18-19, que o Liverpool saiu campeão, onde o Tottenham foi o vice-campeão. Só perdeu pro Liverpool na final, né? Inclusive com aquela narração histórica, Lucas! Que o Lucas passou, né? O Lucas fez o Tottenham passar com 3 gols no segundo tempo, né? Um hat-trick em cima do Ajax, daquele lindo Ajax, né? Aquele Ajax que estava encantando muito. Enfim, não é algo novo, porque foi o tricampeonato do Tottenham na Europa League. O Tottenham já tinha mais títulos também na sua história, porém são 17 anos sem título de um time que é considerado Big Six da Inglaterra. A Inglaterra, que é considerada hoje o país mais forte do futebol em questão de clubes, né? Junto com a Espanha ali, mas o campeonato inglês, né, que é a Premier League, é considerado mais forte. Se o Tottenham é do Big Six desse campeonato, o mínimo que a gente imagina é que... grande, né? Exatamente. Eu acho legal ver o Tottenham ganhar um título assim depois de muito tempo, porque eu mesmo acompanhei o auge do Tottenham, Harry Kane, Son, até o Dele Alli, que jogava muita bola ali em 18, 19, era um futebol muito legal de se ver. O Tottenham sempre teve muito bons jogadores, mas sempre batia na trave, pegava terceiro lugar na Premier League, mas não chegava a lugar nenhum. Chegou só aquela final da Champions, que infelizmente a final não foi legal pro Tottenham, não jogou bem. E ver eles ganhando agora em cima do United, que também é um time de Big Six, apesar de ser outro time que também tá num fracasso há muitos anos, é muito legal, principalmente pelo Son também, o Richarlison, com um carisma enorme. Tem outros jogadores aí muito bons, o Solanke, um centroavante que fez uma baita temporada com o Bournemouth em 2023-24, né? Então é muito legal. E acho que só dando a gente não vai fazer um vídeo falando sobre o jogo Tottenham vs Manchester United na final da Europa League, só falando rapidamente só. Cara, eu acho que o Tottenham... O resumo o Tottenham soube jogar o jogo. Soube jogar o jogo que tinha que jogar. Estrategicamente. O Manchester United, eu acho que, claro, o Tottenham não entrou com o intuito de abdicar da bola. Sim. Só que a realidade do jogo foi que o Manchester United teve, acho que 70 e poucos % da posse de bola. É muita coisa. É muita coisa. E o Tottenham soube jogar em contra-ataque e soube se defender muito bem, que era o que precisavam fazer. Inclusive com aquela salvada, algumas salvadas do goleiro e aquela salvada incrível do Van de Ven em cima da linha, né, cara? Absurdo, aquilo lá foi loucura. E até o próprio Richarlison, né, que jogou de ponta esquerda. Cara, o Richarlison jogou quase de um ala esquerdo, um lateral esquerdo, porque o Richarlison tava marcando E o Richarlison participou diretamente do gol ali, né? Sim. O Richarlison que começa, se não me engano, no cruzamento e no bate-bate faz o gol. E o Richarlison tava ali marcando o Diallo a todo momento, né? Pô, tava indo na lateral do time pra marcar o Diallo. Então, assim, acho que o Tottenham soube jogar o jogo. Postecoglou, técnico do Tottenham, cumpriu o que ele falou que ele sempre ganha títulos na sua segunda temporada. Por incrível que pareça, mesmo o Tottenham fazendo uma temporada horrível na Premier League, em 17º colocado, conseguiu ganhar um título. E isso aí é um título muito gigantesco aí. Gigantesco. Quero destacar também a zaga do Tottenham, foi muito bem, defesa constante, sólida, parabéns para todo o sistema defensivo do Tottenham e deu um nó tático no Rubem Amorim, bonito de se ver. E a gente inclusive criticou a defesa do Tottenham quando a gente falou sobre o jogo, né? Mas era muito criticável. Muito, e acho que foi a melhor partida da zaga do Tottenham em toda a temporada. Possivelmente. No melhor momento, não tem nem Se é que o Tottenham teve jogo na temporada que não tomou gol, né? Porque talvez nisso. foi um dos primeiros. O Tottenham fez uma temporada ridícula. Pelo menos guardaram pra esse jogo, né? É isso. E bom, agora vamos falar de outro campeão que foi uma surpresa, assim. Cara, a gente não esperava que o Crystal Palace seria campeão da FA Cup. Foi uma final disputadíssima com o Manchester City, mas o Crystal Palace foi crescendo na competição. Ter chego à final já era algo grandioso. Então, foi um jogo muito equilibrado, mas o Crystal Palace conseguiu se manter e também não tomou gols do Manchester City. O destaque da partida foi o goleiro. Cara, o goleiro, não lembro o nome dele. Henderson. Que é ex-Manchester United. Ex-Manchester United. Pegou de boné. Nossa, verdade. E fez uma baita partida, um chute, acho que foi do Jeremy Doku.
E... Esse aí é foda. Deu um chutaço assim, pega meio fora da área, assim, bate meio curvada a bola, o goleiro só espalma, assim, bonito de se ver. Pegou um pênalti do Marmoush, e o City depois no segundo tempo não conseguiu aproveitar e jogar bola mesmo, que é o que o Manchester City tende a fazer. E dessa temporada realmente o City não fez. O City não jogou bola. E cara, primeiro título da história do Crystal Palace. Isso é absurdo. E, inclusive, eu acho que o time tem mais de 120 anos de história, pô. Se eu não me engano, tá? Posso estar falando uma bosta absurda, mas eu acho que são mais de 120 anos. São por aí. Cara, nenhum título na história, tipo assim, título relevante, né? Tipo, seja a FA Cup, como foi, ou seja uma Carabao, uma Premier League, um título europeu, não tinha, entendeu? Foi o primeiro. Então, isso é muito, muito considerável, né? Foi lindo de ver a torcida do Crystal Palace emocionada mesmo, né, cara? Então, muito legal, assim, ver outro time surpreendendo e ganhando um título assim, né? Além dos que a gente sempre tá acostumado. Exatamente. Por isso até que a gente tá falando, a temporada do novo, das novidades. Exatamente. E mais uma novidade que vem aí, algo que a gente em vida nunca tinha visto, o Bolonha ser campeão de um título. Verdade. O Bolonha foi campeão... 70 anos, eu acho. Foram... 51 anos. 51 anos. O Bolonha foi campeão da Copa Itália, né? Em cima do Milan. Se não me engano, 1-0 na final, gol do Indoi, se não me engano. E, cara, o Bolonha veio de uma temporada passada. É muito interessante isso, porque temporada passada o Bolonha foi muito bem, surpreendente. Thiago Motta deu aula como treinador, tanto que foi parar na Juventus, né? Sim. E o time, da temporada passada pra cá, por causa do que fez na temporada passada, foi pra essa Champions. Não foi bem nessa Champions, porém, o Bolonha, tipo assim, da temporada passada pra cá, ele se desmontou quase completamente. Ele perdeu o Zirkzee, que era o seu atacante titular, que fez uma temporadaça a temporada passada, que foi pro United, inclusive, que foi vice agora na Europa League. Perdeu o seu treinador, que é uma das principais peças, o Thiago Motta, que foi pra Juventus e foi muito mal na Juventus. Acho que perdeu outros jogadores importantes também, o Bolonha, então acho que eles terem feito essa temporada tão boa, após uma temporada que tinha sido boa e surpreendente, e conseguirem levar um título nessa temporada, mesmo após perder vários jogadores, é muito relevante. 51 anos sem títulos também, muito relevante, né, cara? E o Milan também, pô. O Milan ganhou de 3-0 da Inter lá no San Siro, na semifinal. Deu um baile, um futebol muito bem jogado. A Inter, que é finalista da Champions League. Sim. E ainda conseguiu perder o título pro Bolonha, que não desmerecendo o Bolonha, mas o Milan tem um time muito superior. Sim. E o Bolonha fez uma campanha digna de título mesmo. Parabéns ao Bolonha. E antes de falar do Newcastle, eu quero também citar um time lá da Holanda, não sei se tu ficou sabendo, mas o time da Holanda ganhou um título após 92 anos, um time muito tradicional lá, tava há muito tempo sem ganhar. Caraca, não vi E isso. foi campeão da Copa da Holanda, se eu não me engano, e surpreendendo, acho que foi contra o Feyenoord, muito legal assim. Pô, bem surpreendente. Mas falando sobre o Newcastle, que faz um tempinho já o título, acho que foi lá pelo mês de março, o Newcastle derrotou o Liverpool, que era o atual favorito de tudo, o Liverpool ainda estava vivo na Champions, se eu não estou enganado, Liverpool líder isolado da Premier, e o Newcastle bate o Liverpool com muita solidez, ganhou de 2-1, se eu não me engano. 2-1, né? 2-1, o Liverpool fez gol assim nos acréscimos do segundo tempo, e o Newcastle se consagrou campeão, com muitos méritos. Bruno Guimarães jogou demais nessa temporada, o Isaac também, o Newcastle em si é um time que mereceu esse título. E já estava merecendo há algum tempo, né? O Newcastle fez campanhas de chegar à Champions, caiu naquele grupo da morte, né? Contra o Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, acho que era o Milan também. E chega... é uma surpresa o Newcastle ter ganho esse título, porque essa temporada ainda não estava no nível daquela uma atrás, mas depois o time deu uma grande recuperada, o Newcastle encaixou vitórias, e agora tá para se classificar entre os 4 ali da Premier League, se não me engano o time tá em terceiro na 36ª rodada, e o Newcastle merece muito também, fez uma campanha muito evolutiva. E cara, não sei se você chegou a falar, mas são 70 anos sem título. 70 anos. Eram 70, é um jejum de 70 anos, cara. 70 anos. Quase a história do clube, né? Não sei quantos anos exatamente o Newcastle tem, mas, cara, é com certeza mais da metade da história do clube sem títulos. O torcedor, a maior parte dos torcedores vivos nunca tinha visto o Newcastle ganhar um título, né? Então, assim, é muito foda. Parabéns ao Newcastle. Muito da hora mesmo. E agora falando de algo que não é ainda sólido, mas pode ser no dia 31 de maio, né? Que é o PSG se tornar campeão pela primeira vez da história da Champions League, né? A França só tem um título de Champions League, que foi conquistado pelo Olympique de Marseille, se não me engano ali pelos anos 90. O PSG já chegou em uma final em 2020, porém perdeu, né? Com o Neymar e Mbappé. E agora, depois de ter desmanchado o time, pode ganhar sua primeira Champions League numa temporada onde Real Madrid vinha muito forte, onde na teoria, né? O City vinha muito forte, mas a gente viu que foi completamente diferente. Então, quantas coisas novas a gente teve nessa temporada? Todos esses títulos novos que a gente falou pra vocês. O PSG tem a possibilidade de ser pela primeira vez campeão. Claro que pode não ser, a Inter de Milão pode ganhar, ok. O Real Madrid do mal.
O Manchester City no mal, há quanto tempo a gente não via isso? Há 4 anos seguidos o Manchester City ganhava a Premier League e o Liverpool evitou o Penta. Então é muita novidade nessa temporada. Eu acho que realmente é uma temporada que vai ficar pra história, cara. Eu acho que dá pra comparar muito essa temporada de 2025 com a de 2023 aqui no Brasil. Que teve São Paulo campeão da Copa do Brasil, o Fluminense ganhou a Libertadores, muita novidade, assim. É verdade. Até o Vitória ganhou a Série B pela primeira vez, nunca tinha ganho um título nacional em toda a história. Teve outros, assim, que eu nem lembro naquele ano, mas é muito legal ver esses times que não tem tanta tradição de títulos ganhando novamente, né? Sim. O PSG, que é acostumado a ganhar o título francês, do campeonato francês, da Ligue 1, pode levar essa Champions League. Eu acho muito provável, acho que é um duelo muito equilibrado, assim, 50-50, 51-49, assim, é muito equilibrado mesmo. Sim. O PSG merece, cara. Merece O PSG tem jogado um futebol muito bonito e merece ganhar essa Champions League, cara. Também acho. Acho que, seria muito da hora também ver eles ganhando, assim. A Inter já cedeu um título pro Manchester City, que foi o primeiro da sua história também, em 2023. Então, pode ocorrer de novo a Inter entregar um título para outro time que nunca ganhou a Champions League. Seria muito da hora. Inclusive, só entrando nesse ponto, né? A final vai ser em Munique. E as outras 3 vezes que a final foi em Munique, a gente teve 3 campeões inéditos. Né? Só pra pegar essa coincidência aí. Se eu não me engano, foi o Olympique de Marseille, acho que foi o Nottingham Forest também lá atrás, se eu não me engano. E foi o Chelsea em 2012, se não estou enganado. Se eu não me engano, foram esses 3 títulos. E agora é a 4ª vez, também se não estou enganado, talvez seja a 5ª, mas acho que é a 4ª, que a final da Champions acontece em Munique e todas as vezes tiveram campeão inédito. Então, se continuar assim, como é aí o costume, né? O PSG vai ganhar essa Champions. Da hora, né? E vamos dar um destaque para os jogadores também, que é tudo novo, né? Pô, a gente viu essa temporada o Harry Kane ganhar um título pela primeira vez na sua história. Cara, conhecido por nunca ganhar um título, o Harry Kane finalmente papou. Ganhou a Bundesliga com o Bayern, mas também outro jogador levou, que foi o Son, parceiro dele do Tottenham. Os dois jogaram muitos anos no Tottenham e não eram acostumados a ganhar título. Nessa temporada, coincidentemente, os dois ganharam, só que o Son ficou no Tottenham e levou a sua Europa League, que teoricamente ainda é um título melhor que a Bundesliga, né? Então, o Harry... dizer que sim, né? Então, os dois jogadores aí finalmente se consagraram, né? Feliz por eles, porque são 2 baita jogadores. O Harry Kane é um jogador já histórico, sim. O Son também merece demais, um carisma absurdo. E cara, o Harry Kane tem 31 anos, né? 31 anos sem título, pro nível de jogador que ele é. Jogador que já jogou 2 finais de Eurocopa, já jogou final de Champions League e não tinha título. Já foi artilheiro de Copa do Mundo. Sim. Inclusive, o Harry Kane jogou uma temporada inteira pelo Bayern de Munique e conseguiu não ganhar nenhum título. E isso aí já resume como foi a carreira dele. Que essa é a 2ª temporada dele pelo Bayern. Na primeira ele não ganhou nada, né? Então realmente o cara é pé frio. Mas o Bayern tinha ganho 11 títulos seguidos. Veio o Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, que foi destrutivo aquela temporada. Mas, cara... ali eu achei que nunca mais ia ganhar. Mas, cara, é impossível alguém passar 2 anos no Bayern de Munique e não ganhar um título, né? Porque lá na Alemanha... Aí o Bayern pode se aposentar. O Bayern de Munique domina demais, né? É muita dominância. E o Son, cara, tem 32 anos, ele é até mais velho que o Harry Kane e ele já tá completando 10 anos no Tottenham. Não parece, né? Não parece. Mas são 10 anos no Tottenham e 10 anos sem título, cara. É muita coisa. Acho que tu já falou, né? O Son também não tinha nenhum título na carreira, então... E é muito merecido, porque o Son, cara, não tem como não gostar do Son, cara. O Son é muito da hora, tá ligado? Foi muito fofinho, mano, ele ganhando ontem, tá ligado? Ele levantando a taça, chorando. Foi muito da hora mesmo. Foi muito humilde, assim, tá ligado? Então acho que é isso, né? Vocês curtiram esse tipo de vídeo? A gente não quis falar um vídeo falando só de Tottenham e Manchester United, a gente pensou nessa ideia diferente, falar da temporada do novo, de tantas novidades que aconteceram nessa temporada específica. Tanta surpresa que a gente teve aí, merece um vídeo específico pra eles, né? Merece mesmo. Então, é isso, né? Acho que é isso. Se vocês gostaram, dá o like, comenta, segue a gente aí no Instagram, TikTok e YouTube. E é isso, né? Tamo junto, rapaziada. Valeu. Rapaziada. Até o próximo vídeo.